Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. A OMS calcula que mais da metade da Europa vai se contaminar com a variante Ômicron. Tá certo essa chamada mesmo, Killing? Bom dia. Bom dia, Ellen, Megali, Dr. Álvaro. Grande prazer participar aqui com vocês. Tá certa essa chamada, viu, Ellen? A OMS estima que nas próximas 6 a 8 semanas, metade da população da União Europeia vai pegar Covid, principalmente a variante Ômicron, né? Em uma semana, foram 7 milhões de novos casos aqui no continente. É uma cepa que se dissemina com uma velocidade avassaladora. Claro que o número de mortes não tem acompanhado essa alta enorme de novos casos aqui no continente. Mas exatamente o ponto que o Dr. Álvaro explicou é o que acontece aqui. Quanto mais pessoas contaminadas, a chance de mais pessoas irem para hospitais é enorme. Inclusive, o governo aqui do Reino Unido mobilizou 200 homens do Exército para ajudar hospitais em Londres, porque além do aumento de novos casos, há também muitos profissionais de saúde da linha de frente que estão se contaminando e, portanto, não podem trabalhar. Cerca de 80% da população britânica está completamente vacinada, mas o primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que 90% das pessoas que estão em UTIs não estão completamente imunizadas. E vale destacar que a dose de reforço é muito importante para combater a variante Ômicron. Além da vacinação, tem outro ponto que o governo britânico aposta muito para combater essa nova onda da pandemia, que são os autotestes. Eu estou com uma caixa aqui na minha mão, para quem está nos acompanhando nas redes sociais, mas quem está no carro eu vou descrever. É uma caixa que vem 7 testes dentro. Essa caixa é de graça, cada cidadão aqui tem direito a 2 caixas como essa por semana. Você pode pegar em qualquer farmácia ou pedir pela internet em casa. E aí aqui tem os testes, que vem um cotonete que você enfia no nariz, enfia na boca, e aí tem o líquido e também tem aqui um manual explicando passo a passo como fazer. É super fácil, as crianças precisam fazer testes nas escolas, elas sabem fazer, enfim, é super fácil, aqui é de graça. A maioria dos países europeus também utiliza o autoteste. Muitos deles cobram mais um valor em conta, né, para a população, cerca de 5 euros o teste. Claro que o PCR ainda é fundamental em alguns casos, como viagens, mas esse autoteste acaba sendo uma ferramenta muito boa. Se você encontrou com alguém que testou positivo, e aí faz o teste para tirar a limpo se está contaminado ou não, ou se você vai receber amigos em casa, nas festas de final de ano, principalmente, né, Natal, você pode testar para saber se tem alguém contaminado aí, acaba sendo uma ferramenta muito, muito importante, e a gente sabe que no Brasil não usam esse autoteste, e por aqui é algo que apostam bastante. Pois é, doutor Álvaro, essa era justamente a minha dúvida aqui nessa conversa. A gente viu reportagens, a Ana Paula Rodrigues, nossa colega aqui do Grupo Bandeirantes, fez uma reportagem sobre o autoteste, que no Brasil existe uma questão técnica burocrática que não permite autoteste. Aí a Anvisa disse o seguinte: se o Ministério da Saúde emitisse um pedido específico, pode ser que a Anvisa avaliasse essa possibilidade, como já fez no caso do HIV. Autoteste, doutor Álvaro, pode ser um mecanismo para ajudar a gente nesse diagnóstico, já que tem muito ouvinte aqui em fila, esperando. Teve um ouvinte que contou para a gente que a mulher dele fez o exame dia 22 de dezembro. O resultado vai sair 12 de janeiro. Ou seja... Para quê, né? Para quê? Autoteste poderia ser um caminho, doutor Álvaro? Pois é, Ellen, eu mesmo, quando comecei a ter sintomas, tentei agendar, e a demora é de dias para fazer uma testagem, né? Então, quando você fala de um teste, a gente tem até experiência do HIV, né? A gente hoje sabe que essa autotestagem empodera as pessoas a fazer diagnóstico mais precoce. No caso da infecção pelo HIV, já é historicamente utilizado o autoteste, aliás, uma das plataformas mais importantes para diagnóstico de HIV hoje. E se a gente tiver uma orientação com relação à população de como fazer esse teste, a janela, interpretação, quando procurar, assim, toda a plataforma de testagem rápida, se ela é paralelamente aliada a uma informação de como fazer, de como orientar, ela pode sim empoderar as pessoas a não ter que enfrentar filas em pronto-socorro, tomada de decisões, claro que com supervisão mesmo, né, desses testes. Então, a incorporação de ferramentas rápidas para tomada de decisões com relação a isolamentos e as pessoas até ficarem um pouco mais antenadas numa possibilidade mais razoável de saber se ela está transmitindo a doença, se for bem colocada, se for colocado a orientação para a população
população de como utilizar, de ver a questão de janela, é sim uma estratégia bem-vinda, tem que ser avaliado pela Anvisa mesmo. Aliás, a gente vive esse momento aí de expansão acelerada, de impossibilidade de testagem, então muitas pessoas começam a ter sintomas, às vezes não conseguem realmente se testar, não querem ir para pronto-socorro e acabam até indo trabalhar, né, porque não tem essa possibilidade, começam a melhorar, mas estão transmitindo doença, então o teste na mão ali em casa, ela faz, mesmo com poucos sintomas, ela testa positiva, ela fica em casa, ela recebe orientação, então sim, tem que ser avaliada essa possibilidade no momento dessa expansão acelerada de casos que a gente vive no Brasil e em todo mundo, né. Killing, tem pergunta para o Dr. Álvaro, meu velho? Eu tenho pergunta para o Dr. Álvaro, sim. Eu queria saber se a gente pode confiar nos números que vêm do Brasil, né, já que não tem teste. A gente vê número de contaminados aqui no Reino Unido, em outros países, a gente sabe que nenhum país consegue testar a população toda. E quando a gente vê os números do Brasil, dá para a gente confiar no que eles dizem? Definitivamente a gente teve esse apagão de dados e a gente está com uma defasagem absurda com relação à contabilização de casos. A gente, só na última semana o que a gente está vendo nos hospitais já há 3 semanas já, que esse incremento só foi colocado aí para a população agora. Desde dezembro a gente já está vendo, nas primeiras 2 semanas, esse aumento vertiginoso de pacientes procurando serviços de emergência. Isso é ruim, quando a gente não tem um cenário epidemiológico muito bem desenhado da pandemia, a gente não consegue fazer planejamento estratégico que antecipa, planejamento de leito, a gente faz as coisas atrasados. Então é muito ruim a gente não ter dados fidedignos. Até pouco tempo atrás a gente acreditava que era 10, 20% de Ômicron, na verdade mais de 90%. Então a vigilância genômica também é algo que a gente precisa melhorar. Então não se controla a pandemia, a gente aprendeu isso durante esses 2 anos, tomando medidas atrasadas com relação a planejamento, especialmente se a gente começa a ter mais casos, pacientes internados, né? Já era para a gente estar discutindo autoteste há muito tempo, já era para a gente estar pensando em quantidade de leitos para as próximas semanas. Então, assim, as decisões às vezes são atrasadas e a gente teve muitos momentos no Brasil que a gente vivenciou esse desbalanço de tempo e tomada de decisões. Agora, vamos falar então sobre a questão da quarentena, né? O Ministério da Saúde anunciou ontem a redução do período de quarentena para pessoas infectadas. Como é que funcionava? Eram 14 dias de isolamento ininterrupto. Agora, o isolamento exigido é de, no mínimo, 7 dias para pacientes com capacidade para produzir anticorpos, vacinados, que tenham apresentado sintomas leves ou moderados, etc. É algo que já havia sido anunciado nos Estados Unidos e na França e agora passa a valer aqui no Brasil. Isso gera 2 perguntas, né, doutor? O senhor concorda com essa mudança? E a segunda, de que vale essa mudança se as pessoas não conseguem se testar? Não sabem se estão ou não contaminadas ou se já ainda carregam o vírus? Exatamente, Megali. Você sabe que essa mudança do CDC ela foi encarada com muito descrédito nos Estados Unidos inicialmente. A gente teve no final do ano lá aquela questão de muita gente ficar doente, até a gente acompanhou isso, né, o cancelamento de voos, assim, não tinha staff de profissional para trabalhar. E muitos dos comentários que se teve com relação ao novo guia do CDC, que era uma medida muito mais política e econômica do que propriamente relacionada à questão cinética do vírus, transmissibilidade. Mas realmente nesse momento, se a gente tivesse plataforma de testagem disponível, a gente fica pensando lá nesse protocolo novo do Brasil, que você tem lá 7 dias, você tem a possibilidade de ser testado para voltar. A questão é, quando você faz esse teste, aonde, quanto tempo vai ficar pronto? Então, na verdade, às vezes a pessoa vai lá no 7º dia, ou mesmo no 5º dia, e só vai poder voltar quando o teste ficar positivo. Então, a gente tem um protocolo, né? Claro que, de acordo com os últimos estudos de transmissão, parece razoável mesmo essa questão dos 7 dias, mas depende de ter uma testagem, né, que funcione e que dê resultados rápidos, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar com um protocolo, sendo que a gente não vai ter essa facilidade de testagem? Então, na prática, se a gente lê o guia do Ministério da Saúde, ele até coloca, né, na possibilidade de não testar, de não ter teste, você vai ter que prolongar o isolamento. Então, assim, foi feito para poder diminuir esse tempo, mas na prática a gente talvez não consiga diminuir tanto pela essa dificuldade de testagem que a gente tem. Tá? A importância da gente poder diversificar as opções de testagem, não vincular só a ida de teste a pronto-socorro, né, a laboratório, porque as pessoas não estão conseguindo se testar, então fica um protocolo que vão ver a execução na prática disso vai ser um pouquinho complicado. Ô, Killing, eu vou te liberar, mas antes eu só quero saber se eu ouvi direito. Você mostrou aí a caixa do autoteste. Você tem direito a 2 dessas por semana e cada caixa tem 7 testes? Ou seja, cada britânico tem direito a 14 testes domiciliares por semana? Sim, Megali. 2 caixas dessa por semana com 14 testes.
A testagem aqui é muito ampla, né? Esse teste antígeno. E é de graça. Você pode pedir em casa, pela internet, você pode pegar na farmácia. Muita gente testa nas escolas também, enfim, antes de trabalhar. Eu estou com caixas aqui em casa e eu sempre tenho autoteste na mão. Quando eu vou receber pessoas ou quando eu vou para algum lugar, eu sempre costumo testar. Que coisa. Quilin, vou te liberar. Um abraço, meu velho, até amanhã. Valeu, grande abraço, até amanhã.